fase do desenvolvimento psicológico é a fase adolescência. Ela é uma fase muito conturbada para a pessoa, devido que a pessoa ela está cheia de questionamentos e instabilidades. Isso é porque a pessoa está começando a se entender, ela está começando a formar aquilo que ela vai ser quando adulta, e ela sempre está em conflito, sempre em questionamentos e sempre tendo uma visão crítica com os demais, principalmente contra os seus pais. Ela sempre tem aquela questão de embate, sempre ser contra a opinião daquilo que os pais dizem para ela. Boa tarde, Tatiane. Essa questão do embate, ela sempre quer ser contrária, onde os pais falam para ela realizar uma determinada coisa, e, contudo, elas querem fazer o contrário daquilo que foi dito. Também essa parte a pessoa está desenvolvendo a sua postura, por isso que muitas vezes adolescentes têm movimentos desengonçados devido a ainda não formação correta da sua postura, e também é o momento que ocorrem mudanças na voz. Os meninos começam a falar inicialmente mais fino, quando crianças, e agora já está com o tom de voz mais grosso. Tem horas que a pessoa fica falando e dá aquela desafinada, tá falando, aí depois volta com a voz normal. Também nessa fase é uma fase onde uma grande carga hormonal, tanto para meninas como para meninos, e isso influencia muito no humor, onde as pessoas, tanto os meninos como as meninas, têm momentos que estão muito alegres e tem momentos que estão muito tristes. Isso é em decorrência da fase a qual elas estão vivenciando. E essa fase também de adolescência, ela é aquela transição onde a pessoa passa para a próxima fase, que é a fase, então, de maturidade. Essa fase de maturidade, ela ocorre quando Só um instante. Essa fase de maturidade, ela ocorre quando o indivíduo já está por volta dos seus 30 a 40 anos e quando também os pais sentem-se com a síndrome do ninho vazio. O que seria isso? Os filhos já cresceram, onde esses pais eles entendem que perderam aquela função com os filhos, como, por exemplo, função de protegê-los, função de dependência, porque os filhos, quando estão na fase anterior, né, que já foi exemplificado, eles, ao sair de casa, é como se fosse cortado aquele cordão umbilical existente entre a família. E também nessa fase é que ocorre nas pessoas a crise dos 40 anos. O que seria isso? A pessoa ela entende que não tem mais todo o futuro que ela achava que tinha. E ela tende, então, a fazer projetos a qual ela sempre tinha desejo, porque ela pensa que se ela não fizer agora, ela não ter tempo para realizar novamente. E ela sempre tenta fazer, então, projetos, desejos, a qual ela sempre teve durante essa fase. Já para o pesquisador Jung, ele diz o quê? Que a fase da maturidade é uma fase extremamente criativa, onde nessa fase a pessoa ela tende-se o quê? A libertar o seu aprisionamento do ego. O ego, pessoal, é aquela parte interna do nosso subconsciente que diz, não faz isso, não faz isso. É como se fosse um freio que a gente tem para nossos desejos. Quando então estamos nessa fase de maturidade, a gente, eu já estou, como a gente gosta de falar, estou criado e eu posso fazer aquilo que eu sempre tive vontade. É quando ocorre, então, essa liberdade, essa libertação do ego, aquilo que impede com que façamos nossas coisas, os nossos desejos, os nossos impulsos mais primitivos. E, usando as fases, temos, então, a fase da velhice. É quando as pessoas já estão eu gosto de falar, na terceira idade, onde essas pessoas tendem o quê? Ao longo da sua vida,
ter descoberto, ter realizado todos os seus desejos. São pessoas consideradas pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes devido à vivência ao longo dos anos, à experiência que teve com as pessoas ao seu redor, dá transparecer essa questão de experientes e sábios. Por isso que pessoas mais velhas tendem a dar conselhos para os mais jovens, devido então à vivência que eles tiveram ao longo dos anos. E também é nessa época que as pessoas é, têm a capacidade de realizar também atividades que elas sempre tinham desejos, como pôr em prática alguma viagem, ter a constituição de algum hábito, algo que ela gostaria, algum hobby que ela queria, onde ela tende então a fazer outras atividades, como por exemplo pintura, dança, sempre está nesse desenvolvimento. E uma coisa interessante, pessoal, é o quê? Que durante a nossa vida, desde o momento que ocorreu a concepção até o momento da nossa morte, nós estamos sempre aprendendo com todas as experiências que vivemos, sejam experiências boas ou ruins, estamos sempre aprendendo. A partir daquilo a gente consegue então acondicionar dentro do nosso cérebro aquelas informações que podem ser benéficas se repetirmos elas, ou se realizarmos uma determinada situação que for benéficas, ou que forem maléficas, que forem ruins, a gente tende então a evitá-las, para não repetir, para não termos aquela experiência que foi tão, vamos dizer assim, dolorosa para conosco. E com isso, pessoal, finalizamos a nossa aula. Essa atividade aqui eu quero que vocês realizem e fica para ser entregue na próxima semana. Eu vou colocar também no Classroom o capítulo de um livro, a qual vocês irão utilizar para ter o embasamento teórico na aula e também para a resolução da atividade. E também nada impede com que vocês procurem na internet mais embasamento teórico sobre isso. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Essa atividade está lá no Classroom. Vocês podem, então, pegar lá o slide e eu também vou colocar, como eu já falei, o PDF com o capítulo para